Olá, meus queridos, graça e paz. Vamos estudar a palavra de Deus e hoje vamos falar sobre Deus liberta o seu povo. No livro de Salmos, no capítulo 91, versos 14 e 15, nós encontramos uma declaração maravilhosa do nosso Deus, dizendo o seguinte: porque tanto me amou, eu o livrarei. Eu o colocarei a salvo, pois conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Eu o livrarei e o honrarei. A escritora Ellen White, em seu livro Testemunhos para a Igreja, no volume 5, na página 714, ela, inspiradamente por Deus, ela comenta: Deus deseja que recordemos seu trato com seu povo no passado para salvá-lo dos inimigos. Ele sempre tem escolhido extremos ocasiões em que parecia não haver possibilidade de livramento das operações de Satanás para a manifestação de seu poder. Perceba que maravilhoso. A necessidade do homem é a oportunidade de Deus. E no primeiro ponto que vamos estudar, falando sobre libertação mediante agentes invisíveis. Olha só que interessante. Quando Eliseu estava cercado por cavalos e carros sírios, seu servo ficou extremamente preocupado. O que Eliseu lhe disse? No segundo livro dos Reis, no capítulo 6 e o verso 16, nós encontramos o seguinte: ele respondeu: não temas, porque há mais conosco do que com eles. Então o servo de Eliseu observou que eles estavam cercados pelos sírios e estavam destruídos, estavam perdidos, não havia solução. E aí ele clama, ele fala para Eliseu, e Eliseu diz: não temas. Porque se você pudesse enxergar, você iria perceber que há mais conosco do que com eles. E aí o servo de Eliseu: como? E olha só que interessante. E Eliseu, ele ora a Deus, e Deus responde a sua prece da seguinte forma. Leia agora o verso 17. Eliseu orou e disse: ó Senhor, peço-te que o faças enxergar. O Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Percebe, querido? Quantas vezes nós passamos por dificuldades e lutas, e eu tenho certeza que você mesmo, na sua experiência, já passou por tantas dificuldades em que pensou que não teria solução, e de uma forma milagrosa Deus te livrou. Sabe, a palavra de Deus diz que anjos acampam-se ao redor daqueles que temem a Deus, daqueles que temem, daqueles que amam a Deus, daqueles que obedecem à palavra de Deus, daqueles que têm relacionamento. Apenas basta enxergar. Então, o profeta Eliseu orou: Senhor, abre os seus olhos para que ele veja o grande livramento. E os olhos daquele servo foram abertos, e ele pôde enxergar além das dificuldades. E ele contemplou o exército de Deus que estava ali à disposição dos seus servos. É isso que Deus faz. Deus, ele liberta realmente os seus filhos. Deus, ele protege os seus amados. Ainda no livro Profetas e Reis, é outro livro de Ellen White, na página 257, nós encontramos o seguinte, olha: entre o servo de Deus e a multidão dos inimigos amados estava um grupo circundante de anjos celestiais. Eles tinham vindo com grande poder, não para destruir, nem para exigir homenagem, mas para acampar e para servir os desajudados e fracos servos do Senhor. Quando o povo de Deus é posto em condições de dificuldade e aparentemente não há escape para eles, somente o Senhor deve ser sua dependência. Então aqui vai um conselho para cada um de nós. Ore muito. Esteja disposto a se separar de tudo o que afasta você de Deus. Então, no dia da angústia, Ele virá libertá-lo e o esconderá à sombra de suas asas. Que Deus te abençoe.